E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um podcast, um SomaCast, né? Espero que você já tenha assistido os outros episódios, que, cara, Deus falou muito com a gente nesses se dias. você não assistiu, por favor, link. Vários links, mídia, trabalhem. Que, cara, não sei você, mas, assim, todos foram bons, mas o de hoje promete ser, tipo, meu Deus, E é um negócio que demais. a gente já falou no primeiro podcast, né? Que a gente falou assim, mano, esse cara precisa vir. Um dia ele vai ter que vir. Porque a gente vai ter que estudar muito pra isso. E a gente estudou, tá, pessoal? Não é uma coisa que você fala assim, meu Deus, como são inteligentes. Nossa, como eles acharam de estudar, né? Porque o tempo é curto, mas a gente teve que correr atrás do prejuízo aí. Colinhas. Colinhas. E pregação, tudo mais. podcast, procura e dá-lhe Bíblia. E Bíblia de novo. E lê hebraico. Imagina. A gente lê hebraico, é por isso que a gente tá aqui sem saber nada. Sem saber. Só Shalom, aprendendo com o pastorzinho. E, como você já viu, já falou aí, pra quem não conhece, né? Vamos começar de novo? Primeiro conta uma curiosidade sobre ele. Uma curiosidade? Qualquer uma delas. Ó, duvido vocês adivinharem quem é essa pessoa, hein? Nossa, eu não tenho um negócio aqui que pra mim foi surpresa. Qual que você prefere? Do Fred Astaire. Do qual? O bailarino. Eu pensei nesse. É isso. Você acredita que essa pessoa, ela é uma pessoa assim, pé de valsa, pessoa dançarina. Fiquei sabendo por fontes confiáveis. Isso. Que assim, era o maior dançarino de todos os tempos, arrasava, disse que dança super bem e eu não imagino nem ele dançando. Ela usou essa palavra assim, ela falou assim, ele é um pé de valsa, vocês não vão acreditar nisso. Vocês não vão acreditar, pergunta pra ele que ele vai contar pra vocês. E a gente trouxe à tona, né? E aí, quem vocês acham que é aquele suspense? Tem mais um, que é um quase sargento. Também achei isso demais, velho. Eu falei, não acredito, velho. O cara foi... Como que é um quase sargento? A gente vai perguntar para ele durante o rolê. É do bailarino, quase sargento. Isso. E também ginecologista. Não, geriatra. Geriatra? É médico, no final aí não deu certo. Caramba, muita história. Descobri muitas coisas legais. Pesquisa, do galera. Do norte ao sul do leste ao oeste. É isso. A gente tá falando nada mais, nada menos de quem? Alecão! Aê, garoto! Com uma apresentação dessa, a gente começa. Você não sabia dessa informação, já tinha esquecido, mas a gente buscou em umas fontes confiáveis aí. Créditos à Bárbara Adriana. Obrigado, Barra. Você... eu pensei nisso, preciso conversar com a Bárbara que eu sair daqui. Ela soltou assim, ela me empolgou muito. Falei, Bah, tem como você mandar umas curiosidades do Alex pra gente ter um papo legal? Assim, claro! Ela mandou 15 áudios. Ela mandou o podcast pra gente. 15 áudios, 150 figurinhas, porque isso é a Bárbara. E contando quem que era o Alex, mas... Caramba, que da hora. Tanto tempo aqui, sei lá, pra mim, no meu caso, não sei, 8, 9 anos de renovação, eu não sabia nem imaginava disso aqui dele. Eu tô mais tempo que você aqui, mas assim, eu sabia do seu histórico fitness, que você competia no atletismo, que tinha um rolê da aeróbica, que você deu aula de aeróbica, é isso, né? Não. Aula não, é praticante, né? Entendi. E eu sabia dessa questão, mas da dança e da parte militar eu não sabia. Eu sei que você tem histórico militar na família, mas eu não sabia que você também teve desejo de ir pra esse lado, né? Então, assim, foi muita surpresa pra mim, foi muito legal. Caramba, foi muita coisa legal. Se você quiser contar... vamos Quem começar, é você? né? Nome inteiro, família... como foi essas questões aí de eu quero ser um geriatra, não, quero ser um sargento, não, eu quero ser um dançarino. Ser um dançarino, um professor de aeróbica, de repente. Começa contando aí. Vamos lá. A galera te conhecer bem aí, tantos que são da casa, os novos e quem tá assistindo aí pela primeira vez. Legal. Mais ou menos legal. Soltaram que não devia. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexander com K, né? Alexander com K. Com K. Alecão. Sou filho
de um mato-grossense duro na queda e de uma italiana emocionada e toda amorosa, tal, né? E essa junção aí, né, formou o Alex. É isso, né? Vem quando é meio bravão, chorão, gosta de comer igual italiano, né? É isso que virou Alex. Mas assim, essa questão de dançarino eu vou falar bem breve, né? Pra passar Só por pra isso, passar né? rápido. Um desejo, assim. Foi assim. Passou. Nem eu sabia que eu era dançarino, né? Eu entrei na academia, eu queria emagrecer, como até hoje, faz 50 anos que eu quero emagrecer. E assim, não dá muito certo, mas estamos ainda, tem que crer até o fim. E quando eu entrei, né, eu tinha 16 anos e tal, e sozinho, né, antigamente era totalmente diferente de hoje, né, não existia personal, tal, né? Mas eu tinha um amigo que o irmão dele estava fazendo faculdade de educação física. E esse cara hoje é um dos maiores nomes da educação física no Brasil. Uau, que da hora. E ele me usou como Cobaia. as experiências, eu era cobaia dele. Então eu tomava de manhã 8 claras de ovos com sal. Nossa. Era um negócio bem filme mesmo. Era mais ou menos isso. E ele falou assim, Alex, você tem que fazer aeróbica. Eu falei, mas eu não sei como é que é. Não, tem que entrar. Ai, meu Deus. Aí no começo, né, é igual esses vídeos que a gente vê hoje. Vai todo mundo pra lá e você tá vindo pra cá. Na hora que todo mundo pra lá. E eu fui pegando jeito, e eu gostei da coisa e começou a dar resultado. Sim. E chegou um tempo assim que eu fiquei fascinado, que eu ia na academia 2 horas da tarde e saía da academia 10 horas da noite. O próprio João. O João. Aí, Tá João, vendo? a gente já Tá sabe vendo? onde foi a inspiração aí do João. Eu gostava disso. Seu pai mostrou uns vídeos aqui de aeróbico você também. Você posta aquele videozinho subindo supino lá, mas não sabe que você tá na zumba. Tô pegando seu esquema. E aí foi dando resultado, e aeróbica, e dançar e tal. E eu, devido aos resultados, eu queria fazer mais aulas. E um dia a professora da academia falou assim, Alex, não é que você dança bem? Que legal. Você precisa, vai ter um campeonato, você precisa dançar comigo. Para representar Tatuí e tal, vai, vamos lá e tal. E eu comecei a treinar com ela e tal. E a gente pegou o último lugar no campeonato, brincadeira. Não foi isso, né? Aí eu larguei mão mesmo. No fim, a gente não foi dançar, porque ela descobriu que ela estava grávida e não podia fazer impacto e tal. Não deu certo a dança. Mas eu dancei e tal, né? Já tava esperando o final. E assim também, daí eu comecei a fazer atletismo e eu andava com os negão, Gabi, porque eu tenho negão assim, né? Tem dentro, né? E assim, andava, né, com calça de lycra e tal, e tênis rosa, e aí quem mexesse, né? Tinha 8 negão atrás de mim e tal, né? Mas foi uma fase boa da vida, né? Mas passou, né? E assim, até hoje eles são conhecidos por causa do atletismo e tal, são grandes pessoas aqui na cidade, todo mundo, né? Legal. Eles continuam nessa área. Mesquita, Altair, Eugênis e tal, né? Legal. O Marquinho, né? O Marquinho até casou com uma prima da minha mãe e tal, então, tempo legal, mas, né? E daí como é que foi, assim, da aeróbica pro militar? O que aconteceu nesse tempo? Eu fui servir tiro de guerra e o meu avô era militar. O meu avô é um ex-combatente de guerra e tal, e queria que alguém da família fosse militar. Sempre ele quis isso. E nenhum tio meu quis ir. Tenho 2 tios, eles não quiseram partir para essa área.
E aí, como meu avô se destacou muito na área militar, né? Ele ganhou uma medalha que 3 brasileiros têm e Nossa, que tal. legal. Eu falei assim, pô, eu preciso fazer isso, Uhum. né? Em respeito a ele e tal, né? Quando eu fui fazer tiro de guerra, ele já tinha morrido. No tiro de guerra tinha um troféu que se chamava Silvio Silvério de Lima. Nossa, que Ele legal. e tal, né? Tem rua no nome dele. Então, o pastor Sérgio conheceu ele. Quando o pastor Sérgio fez tiro de guerra, ele Caramba. ministrou lá no tiro de guerra e tal, né? O pastor Sérgio conheceu ele. Eu falei, preciso honrar Aham. ele. Uhum. Aí eu comecei a dar tudo de mim, e eu sempre fui assim, intenso nas coisas que eu faço. Me dediquei muito no tiro de guerra. Fui o monitor 01, eu carregava a bandeira do Brasil, e daí tinha uma prova no final, que eu fiz a prova, eu fiquei em terceiro no estado de São Paulo. Caramba. Nossa. Assim, Mega ativo. mega ativo. Aí prestei o concurso para a escola de sargentos. Passei, fiz os testes, né? Todos os testes físicos, né? Claro que era bem magrinho naquela época, né? Senão não passava, né? Fiz os testes e acabei passando em tudo. Aí eu fui para Minas, né? Na escola de sargento. Aí acabei ficando lá 15 dias só. Assim, tinha conhecido uma menina na época. Entendi. E eu falei assim, não dá pra ficar longe, né? Eu preciso ficar acabar e tal. E larguei o sonho de ser sargento. Que Acabei voltando fofinho. embora e tal, né? Olha a história de Sim, historinha mano. de amor, filme. Filme. Claro, Um né? filme. Não é muito fácil achar a tampa da panela. Quando acha, Tem que ser rápido. tem que ser rápido, né? Aí acabei voltando embora e tal. E quando eu tava na escola, eu queria ser médico. Certo. Eu sempre desejei ser médico. E a Bá esqueceu de falar que eu sou instrumentador cirúrgico. Mentira. Verdade, eu fiz Caramba. o curso e tal. Acabei só não fazendo estágio. A Senão, pergunta é, você tinha vida? Cara, nossa, Meu Deus do céu. Não, na verdade ele tinha Não, muita a vida, né? vida- Porque... Não, ser o atleta que, tipo, manter o... Imagina a quantidade de treino, tipo, a Sim, vida mano. que ele tinha que ter pra pegar um terceiro lugar no estado, depois a um militar que, tipo, tem que estudar muito, tem que, tipo, se Aham. dedicar. Aí eu falo, Olha e que- os meus filhos ficam bravos, pra que dormir? Dormir pra mim é perder tempo. Você tem que, Ó. tem que dormir pouco, né? Porque- pessoal, para que dormir? Pra que, Por que você dorme? É isso. pra que descansar no senhor? Aí o João fala assim, pra crescer músculo, pai. Ah, Tem que dormir pra crescer músculo. Aí, só que eu não consegui passar Aham. nos vestibulares, né? na verdade, uma coisa que a Bárbara falou que você conseguiu passar no vestibular, porém muito caro. Diz que a inscrição é em dólar, É né? isso, né? Um negócio em foi, dólar. eu passei numa faculdade paga de medicina. Entendi. Aham. Do estado, né? Eu não consegui passar. Mas na paga, a matrícula era, se eu não me engano, era $4.000. Meu pai falou assim, não dá, Nossa. eu não consigo, né? E Se o dólar tivesse a R$1, 4.000 contas uns anos atrás, Já era louco. era dinheiro. Aí não tinha jeito. Aí, pra acalmar o desejo, eu fiz instrumentação. Entendi. Uhum. E foi nessa época que eu conheci engenharia. Nossa, Foi aí que eu lembrando, pessoal, conheci. que ele é engenheiro. É, ele fez tudo isso Isso. e é engenheiro. Então, Eu fui trabalhar numa empresa como desenhista. Meu pai era engenheiro. aham. Então eu desenhava para o meu pai, eu trabalhava com meu pai. Eu era desenhista dele. Aí, só que eu desenhava na mão. Não existia computador, Sim. AutoCAD, não existia. Eu desenhava na mão. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu comecei a aprender os desenhos no computador. Aí fiz o teste na empresa, passei, fui trabalhar e comecei a tomar contato com a engenharia. Aí
saí dessa empresa para trabalhar num outro local. Nesse tempo eu virei professor também de informática. Caramba! Caramba, mano, que da hora. Dava aula de DOS. Você sabe o que é DOS? desistiu. Dava aula de DOS. Não sei nem o que é isso. Acabei trabalhando com um cara que foi assim, ele que me ensinou a engenharia. Sou muito grato a ele. Eu fui funcionário dele por muito tempo. Quando eu tive o primeiro contato com a prefeitura, ele era o secretário de obras, me chamou para trabalhar, tal. Então foi muito extenso o nosso contato com esse engenheiro. Que legal. Foi muito bom trabalhar com ele. E estamos aí, né? Trabalhando como engenheiro na área pública, né? Sim. Acabei me convencendo que, assim, agora eu preciso me aposentar na prefeitura. Faz 17 anos que eu estou na prefeitura, então Agora vai. tem que ir. E também trabalho na área de segurança, na parte de proteção de incêndio, que é algo que eu amo fazer também, né? Eu gosto de trabalhar com fogo, né? Na vida natural, proteção de fogo. E na igreja, fogo do Espírito Santo, né? Fuego. Fuego. Gostei. El fuego. Que da hora isso, Alex. Mano, é isso, pessoal. Obrigado pelo Obrigado podcast. aí. Boa Caramba, noite. velho. Tchau. É tipo muita coisa. É muito. Bastante coisa. Que legal isso. A gente não sabia de metade, né, Dão? Nossa, eu não sabia. Tô tipo, caramba, que legal. E, Alex, o que você acha que te prende assim na parte pública? Por que a parte pública? Porque se a gente for levar em consideração, de repente, se você faz serviços particulares, talvez renda mais e tudo mais. Tem toda essa questão financeira, eu digo. Né? E quando se torna público, existe muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não. Né? Então, o que te chama a atenção nisso? Ou o que te prende à área pública? Quando eu entrei na prefeitura, eu fui chamado para trabalhar na prefeitura. Esse engenheiro que já tinha sido o meu chefe, eu trabalhado na empresa dele, ele falou: Alex, quer trabalhar aqui na prefeitura? Eu falei: quero. Ele falou assim: você vai usar o seu carro, o seu combustível, nós não vamos reembolsar, o seu celular, Raiz mesmo, é isso. e vai trazer o computador da sua casa para trabalhar com o seu computador. Uhum. É assim, quer? Porque a gente vai inverter a situação que essa cidade está andando. Foi quando o prefeito Gonzaga tinha assumido, né? Uhum. E a cidade estava bem detonada, tal, né? Uhum. E eu comprei a ideia. Eu falei: pô, que legal, né? Você ajudar a mudar uma cidade. Eu falei: que legal que vai ser. Não sabia se ia dar certo, Uhum. né? Mas assim, eu achava extremamente competente o engenheiro que era o secretário. Eu achava competente o prefeito que tinha assumido, o Gonzaga, né? Eu achava muito legal a equipe dele, porque o prefeito nunca age sozinho, né? Sim. Ele tem que ter uma equipe. Qualquer lugar é assim, né? Uhum. Ninguém trabalha sozinho. Sim. Eu falei: vamos aí. E começou a dar certo. E as coisas começaram a melhorar e começou tudo a dar certo. E chegou uma hora que o prefeito me chamou e falou assim: Alex, a prefeitura está começando a dar certo, o nome da prefeitura está começando a ficar limpo, Uhum. a gente vai começar a poder receber dinheiro de fora, mas para isso tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a trabalhar com convênios, que é chamado. Sim. Uhum. Eu quero que você estude sobre isso. E eu debrucei, Mais uma vez intenso. Aprendeu tudo. aprendi a fazer e começamos a fazer os projetos, começou a trazer dinheiro de fora, começou a vir dinheiro de fora, e isso eu vi que começou a contribuir com o município. Uhum. Então, assim, trabalhar na prefeitura não é fácil, Sim. porque a gente recebe o nome que você não faz nada, Uhum.
que você recebe, que você tem regalias e tal. E só quem está dentro sabe o que a gente passa. Pois é. Família da gente sabe o que a gente passa. Né? Que você, assim, não recebe o que deveria receber por aquilo que você trabalha e ainda escuta um monte de coisa, mas a gente faz porque você quer ver uma cidade sendo transformada. Sim. E você ser a formiguinha ali que também ajudou a mudar a história da cidade. E dependendo do cargo, não tem final de semana, não tem madrugada, não tem nada, né? Você também já assumiu coisas nesse sentido de que dependendo da hora, ligasse para você, tinha que sair e resolver. Sim, foi quando a época que eu fui secretário de obras, sim. Meu Deus do céu, foi muito louco, porque eu era secretário de obras e a coisa que eu menos fazia era engenharia. Porque eu tapava buraco de tudo quanto era lado e tal, para a coisa funcionar, e engenharia mesmo não era nada. Até teve um dia que eu estava trabalhando em casa e eu comecei a suar demais, suar. E a Bárbara falou assim, tem alguma coisa estranha com você. Eu não sentia nada, só suava. Aí a Bárbara ligou para o nosso irmãozinho, né? Socorre todo mundo, né? Nosso médico, nosso doutor. É o médico da igreja. Tio Nê. E ele tava perto de casa. Ele falou assim, já passo aí. Ele chegou e falou assim, deixa eu ver sua pressão. Ele colocou o aparelhinho dele lá e tal. Ele falou assim, vamos pro pronto-socorro já. Eu falei, o que aconteceu? Já, vai, desliga tudo aí, vambora, veste uma camisa. Porque eu tinha acabado de tirar a camisa, que tava muito suada e tal. O que aconteceu, né? Sua pressão tá 28/24. Meu Deus tá a do ponto céu. de ter um infarto e tal. Por causa do trabalho. Por causa da correria da prefeitura e tal, né? Aí assim, né? Será que vale a pena? Né? Tudo isso, né? Sim. Aí a gente dá uma segurada e tal, né? Pisadinha de leve no freio. Pisadinha no freio, porque tem outras coisas importantes, muito mais do que o nosso trabalho, né? E a gente precisa saber dosar, né? Saber essa intensidade, a gente tem que ver onde é o equilíbrio dela, né? Até porque, se for pegar toda a questão que você explicou agora, o seu foco é poder ajudar a transformar vidas. Sim. Né? Porque se você estava preocupado como o município ia se levantar e tudo mais, e como a história do município ia ser transformada, consequentemente as vidas que vivem aqui e tudo mais. Então, se você também não está 100%, você não consegue continuar fazendo esse serviço. Exatamente. Né? E daí envolve família, envolve igreja, né? Que a gente é extremamente abençoado por você, pela sua família. Então, né? É um momento difícil, na verdade, de você decidir, né? Será que eu vou pisar no freio ou não? Será que, né? Então, ainda bem que o senhor usa alguns caminhos diferentes aí para... Sim, a gente não tem controle, né? É ele que tem o controle, né? E por falar em caminho diferente, outro spoiler também que a gente teve da sua esposa, que foi muito bom, e eu queria introduzir a questão Deus e igreja a respeito disso, através disso. Ela nos contou de uma pessoa que trabalhava na sua casa e ela cantava para você. Ela cantava ou ouvia um louvor, algo assim, né? Não deu para entender direito que... Sim. E isso mexia com você de alguma forma? Não lembro direito. Como que isso mexeu com você? E, no último final de semana, fui eu que ministrei aqui para os jovens. E eu falei muito dos sinais que o Senhor dá durante a nossa vida. Né? Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, ou até mesmo a nossa profissão, o Senhor já dava alguns indícios durante toda a nossa vida, né? Então, quando eu li a mensagem a respeito da pessoa que trabalhava lá na casa de vocês, eu falei assim, meu Deus, que sinalzão, né? E conta um pouquinho pra gente disso. Então, é a Maria. Eu e a minha irmã, carinhosamente chamávamos ela de Mãe Preta, né? Morena e tal, né? E assim, a
A minha mãe, ela trabalhava fora, meu pai também. E a gente ficava com a Maria, eu e a minha irmã. Então eu chamava ela de Mãe Preta, né? Uhum. E a Maria foi uma guerreira na vida. Ela tinha um marido alcoólatra, ela tinha um enteado alcoólatra, tal. Ela lutou a vida inteira pela família dela. E um certo ponto da idade dela, ela se converteu na congregação. E crente novo é uma bênção, né? Então ela chegava lá em casa cantando os hinos da congregação. Legal. E ela cantava um hino lá que, assim, até hoje meu coração queima por essa música, né? Que é Grandioso És Tu. Ela cantava essa música tal, e ela falava, eu não me lembro o número, ela falava, daí eu falava assim, Maria, canta o hino número tal, né? Porque eu sabia que era esse número e tal, né? E ela nos levou, eu fui mais vezes que a minha irmã, na congregação. Né? Ela falava pra minha mãe era bastante católica, tal, bastante atuante na católica. Ela falava, Ana, eu posso levar as crianças na congregação, lá no culto? Pode. E eu ia, tal, na congregação. E esse foi seu primeiro contato com a igreja, assim, com a palavra, ou de qualquer forma? Eu ia na católica bastante, né? Ah, você já conhecia, então, uma religião, vamos dizer assim, tipo, Sim, um segmento, né? mas assim, a Bárbara esqueceu de falar que eu era cantor também, né? Ah, você também Eu era cantava. Pronto. Aí, mano, não. Que isso, cara? Chega. Acabou o papel, escreveu a colocação, bloquinho, cancelou. A minha mãe era a que tomava conta do coral da Igreja Matriz. Então, eu com a minha irmã, nós éramos obrigados a cantar no coral. Ah, entendi. Daí, a gente ia, né? A nossa mãe, eu e minha irmã, nossa mãe nos obrigava a ir. Quando eu era jovem, né? Coisa de jovem, chegar tarde, tal. Eu já teve vezes que eu cheguei tão tarde da minha casa que estava amanhecendo, de sábado para domingo. Banho e sai fora. E a mãe falou assim, você chegou agora? Eu falei assim, não, mãe, tô pronto para ir para missa. Eu levantei mais cedo. Opa, tô aqui já, mãe. Ai, meu Deus. Amo coral, amo a missa. Bora. Mas assim, né? Eu tinha esse contato com a igreja católica. Mas assim, era os hinos da congregação que a Maria cantava, que mexia comigo, né? O louvor sempre mexeu comigo. E aí eu ia na congregação com a Maria e aquele ambiente, assim, espiritual, mexia comigo, né? Eu gostava daquilo. E a Bárbara, ela teve bastante contato com a igreja evangélica, né? Ela teve um tempo que ela começou a ir numa igreja evangélica, decidiu se batizar, a mãe dela não deixou ela se batizar e tal, e ela acabou parando de ir, a gente se conheceu, a gente casou, e ela vivia falando para mim assim, vamos na igreja do Getúlio e do Betinho? Porque a Bárbara trabalhava numa empresa de fotografia, que revelava foto. O Betinho e os dois eram os melhores da cidade. Eram os fotógrafos, né? E o Betinho com o Getúlio sempre ficavam falando para ela, vai na igreja, tal. Ficavam convidando ela para ir na igreja. Aí veio o Fernando. Com 3 meses a gente descobriu o problema do coração dele. Aí, né, a coisa começa, né? Deus começa a apertar, né? E aí quando o Fernando tinha 8 meses, a gente foi na igreja e a Bárbara até falou para mim, quando a gente estava chegando na igreja, nós não levamos o Fernando na igreja, né? Sim. Ah, ele é doente, não vou levar na igreja, eu estava deixando ele com a minha mãe. E fomos na igreja. E a hora que a gente estava entrando na igreja, a Bárbara falou assim, cuidado, porque
crente grita muito, crente Para não tomar um susto. fala muito alto, porque eu não conhecia assim, eu conhecia só a congregação, né? Aham. E a gente foi na igreja e assim, no primeiro dia eu fiquei doido na igreja, né? Já falei, meu Deus, é aqui. Eu preciso disso, Eu tal. amo quando você conta isso, que daí você não queria outra coisa, né? Que você queria largar serviço, queria largar. Eu quero viver na igreja. Eu amo a igreja. Com um mês de igreja que veio um pessoal de fora, pessoal lá da Zona Sul, tal, né? Caramba, meu Deus do céu. Né? Os caras são demais, É né? os melhores louvores até hoje. E quando eu vi o pastor Marco Antônio ministrando, eu falei assim, quero ser pastor. Eu não vou trabalhar mais. Eu quero ser pastor, eu quero viver disso. Eu preciso disso. Mas Que Deus legal. tem né, o tempo dele, o trabalho dele, né? E depois disso eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, eu quero servir o Senhor e não vai ser de qualquer forma, Uhum. né? Tudo que eu puder fazer, as minhas forças vão estar nele, né? Depois acabei decidindo estudar mais, né? Fiz os cursos e tal, e estamos aí, trabalhando para honra e glória do nome dele. E hoje é mestre aqui da nossa igreja, mano. Porque- É legal você ver que tudo que ele falou desde o começo, eu não sei se se é uma facilidade dele já, mas ele sempre falando que ele era muito empenhado e isso é nítido hoje, né? Essa parada do estudo, né? Sim. Que hoje, total. igual você falou, de ser o mestre, né? A pessoa Uhum. que ensina, porque, mano, ela se encheu tanto, né? Se preparou tanto, e tudo que você fazia com muita intensidade. Ah, vou fazer isso, passava, vou fazer isso, passava, porque você realmente já tinha aquele negócio dos sinais, né? Sem Sim. querer se separar Sim. pensar hoje, isso já era um Sim. sinal, porque você já é uma pessoa que tinha essa facilidade e também, lógico, tem a parte do seu esforço também, né? Não tirar o mérito, né? Porque eu mesmo, a minha é o demérito essa, né? Aham. Aham. Que é tipo, nossa, difícil. Eu queria ser tipo assim, nossa, pai, lê, consegue absorver e tirar os entrelinhas e essa Aham. facilidade. Tanto, ó, aquela aula ontem lá, nossa, eu fui embora pensando no versículo. Quando Sim. que a gente destrinchou lá na hora que o Rafael trouxe eu não lembro exatamente qual de Hebreus, mas na hora que ele falou da parte do iluminado, eu fui embora imaginando. Por isso que eu fiquei meio bad ali. Nossa, que eu fiquei... Mano, o Éder é muito figura, porque assim, o negócio mexe com ele e fica. Nossa, deu um... Não, Ô, que a Éder, gente tá tudo bem? E ele fica chateado aqui. Nossa, acabou Ele a não aula, fala mano. mais com ninguém. Ele não... Nossa, tava só na minha canetinha aqui, só. Fica baixadinho aqui, nossa, que Não, legal. canetinha é assim, né? É, Trocando as as canetas. cores. Trocando as cores da Em caneta. vez de comprar aquela que você aperta, vermelho, preto, azul, não, ele pega 15 canetas de 15 cores diferentes e traz o Eu Faber-Castell e abre vou dar um os presente pra ele. Lembra daquelas canetas do Paraguai que tinha 16, 20 cores, né? Isso, é Esses essa que 10 tem que pra ser. ele. Sim. Nossa, Escreveu uma linha e acabou. vai aqui, ó. Eu não sei porquê, mas a minha referência dessa caneta parece que ela tinha cheiro de aquela bala de Coca-Cola. Você lembra daquilo? Lembro. Bala de Coca-Cola? Mano, a melhor bala que tem na vida, mano. Opa. Bala de Isso não vai Coca-Cola. ser, né? Bala de Coca-Cola. Tinha cara. bala de Coca-Cola? Nossa, estouro. Sim, E parecia que muito você sentia boa. até o gás, velho. Parecia que se sentia o gás, velho, é verdade. Negócio maluco. Bom, Mas, voltando É, então que a gente ao começou a- assunto... Agora vamos entrar um pouquinho na escatologia. E se você puder explicar um pouquinho pra gente do que você entende que é escatologia. Porque esse tema está sendo muito importante para nós aqui, os jovens. No dia da reunião que a gente decidiu o tema, Uhum. a frase que ficou ecoando nas nossas cabeças foi assim: é tão importante que a gente entenda todo o processo, desde o começo até o final, porque quando a gente entende o plano todo, é muito mais fácil, Uhum. né? Então, foi por isso que a gente resolveu investir nesse assunto. Para mim, particularmente falando,
como envolve muito estudo, é muita figura de linguagem, não sei, você pega para ler Apocalipse, é dragão, é cavalo, é não sei o quê. Falei aqui pros caras, né? É mais fácil você chamar um veterinário para falar de escatologia, porque que é muito livro, bicho. É um livro isso agro. vai acontecer não sei quando, e a lua em sangue, e não sei o quê. Né? Então, envolve muita figura e a gente acaba se assustando com isso. Né? Então, o negócio fica muito místico. Né? Eu cansei de falar para eles também que o fato de a gente ter um corpo ressurreto não quer dizer fantasma. Né? Então, são coisas que a gente imagina sobre isso. Então, o que é escatologia? Como você entende isso? Você gosta do tema? Não gosta do tema? Como que é? Assim, eu vejo a escatologia, não é a coisa que eu mais busco. Não é. Porém, é importante. Todo cristão precisa conhecer escatologia, né? Porque é uma realidade, né? Tá profetizado, vai acontecer. Mas, assim, uma coisa assim que eu fico meio pensativo em escatologia e que assim não me agrada muito é na parte mística. Porque muitas vezes quando nós lemos Apocalipse, a impressão que eu tenho é que chama mais atenção a besta do que a coroação de Cristo. Sim. Né? Então isso que eu fico meio intrigado. E assim, quando eu vejo os debates escatológicos, parece que se dá muita ênfase no mal. Sim, verdade. Né? E a escatologia, né, o estudo das coisas do fim, né, isso é escatologia. Para a gente entender as coisas do fim, nós precisamos entender as coisas do começo e as coisas do meio. Existe toda uma história para percorrer, né? Exatamente. Então, o grande desejo e o grande empenho de Deus foi que o homem pudesse ser restaurado. Que ele caiu lá no começo, lá no jardim, ele caiu. E ele caiu iludido pelo mal. Né? A serpente, a figura do mal ali, ela agiu pro homem cair. Então, no final, lá no final, o homem precisa ser restaurado, o mal precisa ser destruído, e o bem, a figura do bem, Cristo, ele precisa ser coroado. Mas, às vezes, o que fica é o medo de ler Apocalipse, essa é a parte das figuras e tal. E essas figuras, a gente precisa entender muito bem isso. Né? Eu ouvi uma aula que eu achei muito interessante, que fala daquele texto do Apocalipse, que fala da besta saindo do mar. Existem alguns estudiosos que falam que essa besta saindo do mar, João queria se referir a uma estátua do imperador que foi construída num porto. Então, quando as pessoas estavam chegando no porto, elas viam a estátua do imperador, imperador romano, muito ruim. Então, quando estava chegando, você via os navios estavam chegando no porto, via aquela estátua crescendo, do imperador, extremamente ruim. Então, é a besta que está saindo do mar. Mas os crentes pegam isso, né? E transforma isso numa figura do mal e a serpente e tal. É o monstro do Lago Ness. Eu pensei Nossa, exatamente. Meu Deus. Né? E assim,
o homem parece que ele tem uma atração para aquilo que é o escondido, aquilo que precisa ser interpretado e tal, e acaba sempre partindo para a parte ruim. E assim, o vitorioso, aquele que precisava ser o foco de tudo, às vezes não é. Ler Apocalipse tem uma grande ênfase nas figuras do mal, mas assim, o retorno de Jesus, a coroação dele, tal, parece que a pessoa vai ler Apocalipse, né? E tal, a besta, a figura e tal, os chifres e tal. Ai, Cristo foi coroado. Tal. Não dá bola para o que é o principal, né? Exatamente. Às vezes a gente vê série, a gente vê filme, assim, parece assim que a gente é muito mais atraído para a parte feia, para a parte do mal, para a parte ruim, do que o bem. Então, a gente lembra muito mais de filme triste, de drama, que você morre de chorar, do que filme de comédia que você morre de dar risada, por exemplo. O que te marca mais é sempre o lado ruim, sempre a parte triste. Né? Sim. Então, essa escatologia não curto. Eu não, assim, eu nunca me empenhei, talvez sim, um dia eu possa fazer isso, mas eu nunca me empenhei para decifrar o que é os 10 chifres. Então, para mim, é claro que se está na Bíblia é importante, mas essas coisas parece que, sim, que eu não fico atraído por isso. Mas assim, a escatologia é importante porque a gente precisa saber onde nós estamos. Nós precisamos entender o que as coisas estão acontecendo, mas não para ter medo. Eu acho assim muito estranho quando você fala do retorno de Jesus, o crente tem medo. Meu Deus do céu. Sim. Então, não sei se é bem convertido mesmo. Se tem medo do retorno porque de se Cristo. A gente está adorando ele. Se a gente canta que a gente quer ver ele, que a gente quer ele perto, se a gente faz devocional para se aproximar e ter uma intimidade, o dia que você fala que o cara vai vir, você tem medo. É estranho, realmente. Realmente muito estranho. E quando a Bíblia fala muito, ela traz o exemplo do noivo e da noiva, né? A noiva, que é a igreja, parece que não quer que o noivo venha. Sim. Eu quero curtir as minhas coisas, eu quero curtir minha família, eu quero curtir meu trabalho, os meus netos, mas a igreja deveria estar extremamente ansiosa. Quando a gente fala de casamento, você fica ansioso para retornar. Quando você faz... mês passado eu fiz uma viagem, passei uma noite fora. Eu não via a hora de chegar em casa para ver minha mulher, para ver os meus filhos. Agora, a noiva não quer o noivo. Não, Jesus, demore mais voltar. Mas então não anseia, não deseja que o noivo venha. Para mim isso é estranho. Entendeu o verdadeiro propósito, né? Você sabe que na sua primeira ministração, que você fala dessa questão do casamento, para mim foi uma revelação aquilo. Né, de você contar que o noivo chegava na casa lá da mulher, né? O homem chegava na casa da mulher e, olha, essas são as minhas intenções, eu quero isso, 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 e eu formo um compromisso com você agora. Mas ele não ficava ali, ele ia embora. Ele ia embora para construir o que eles iam viver juntos. Então, casa e tal, até que ele tivesse condições suficientes de vir e pegar a esposa e, né, fazer dela esposa e realmente trazer e cuidar, né? Sim. Então,
que nesse momento que ele firmava o compromisso e as coisas se acertavam, ele ia embora e a noiva não sabia o dia que ele viria. Não é que, olha, daqui 2 meses eu venho, daqui 1 ano eu venho. Não tinha data marcada, né? E não tem zap pra você combinar, você tá vindo, você não tá, e tá. E eu fiquei... Foi uma revelação para mim, porque eu não sabia desse costume, né? De como eram as coisas. E quando você comparou isso com a igreja hoje, que é o que Cristo está fazendo conosco, que ele veio... Ele firmou um compromisso com a gente de que, olha, eu vou voltar para buscar a minha noiva. Uhum. E a gente não está preparado. É isso que você está falando agora. Parece que a igreja não está querendo adiar isso, né? Já que ele foi preparar, então pode continuar preparando, que a gente não tá a fim de ir. Né? Devia existir uma ansiedade dentro de nós, né? Para que o nosso noivo, para quem fez o compromisso com a gente, vir nos buscar. Porque esse é o propósito, né? Pra gente se sentir amado, cuidado e tudo mais. Uhum. E a noiva, a missão do noivo era preparar tudo. Uhum. Deixar tudo pronto e tal. E é o que Cristo fez. Né? Ele já deixou tudo pronto para a gente ter a comunhão com ele. Ele fez. Né? Foi o sangue dele que... Né, rasgou o véu e hoje nós temos acesso e tal. E o papel da noiva era estar preparada. Agora, quando é que a igreja vai estar preparada para receber o noivo? Às vezes, eu imagino que tem alguns cristãos que o pensamento assim, Jesus é bom, é amor, é misericórdia, então eu peco, a hora que ele voltar, né, ele vai, né, me perdoar e tal, mas daí eu não estou preparada, eu vou estar suja, aí a noiva vai estar suja. Exatamente. Ela vai estar adulterando a hora que ele chegar, ela não ficou preparada. Né? E a palavra fala que ela tem que estar, né, preparada, limpa, né, imaculada, pura. Essa que tem que ser a noiva de Cristo. Tem que ser isso. Acho que como é um assunto mais complexo, assim, acho que dá pra fazer, tipo... Acho que perguntas, dúvidas que todo mundo tem. Umas coisas assim, que nem ele falou, quando a noiva não está preparada para quando o noivo voltar. E daí tem aquela parada, quando Jesus volta, que os mortos vão, a galera aqui também vai. Aí tem várias teorias, né? A teoria dos 1000 anos, a teoria que a gente vai para o céu, a teoria que a gente vai já reinar com ele, quem já faleceu já está com ele. E tem, tipo, toda esse misticismo, assim, né? E o que é, tipo, verdade ou não? O que é só, talvez, coisa que a galera talvez imagine que seja o que realmente está escrito, né, na palavra, essa parada de quando ele volta e quando a pessoa que já está aqui hoje, tipo, faleceu, aonde que ela está, aonde que ela já está nesse momento, sabe? Eu acho que essa é umas questões legais, né? Sim. De saber que tem muita gente que tem dúvida nisso, inclusive eu também. A gente sempre tem essas... A gente fica, putz, eu ouvi isso, mas e aquilo, tal. Eu creio assim, né? As verdades de Deus, as verdades da palavra, ela não está contida no homem. O homem não sabe tudo. Então, assim, existem coisas que são teorias, interpretações. Né? Por exemplo, morreu. O que acontece? A palavra diz que os mortos estão dormindo. Estão dormindo. Morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Não, está dormindo. Porque ainda não está julgado. Quem vai julgar os mortos vai ser Cristo. Sim. Na segunda vinda dele, ele vai julgar. Então, estão dormindo. Agora, nós vamos para o céu. Se a palavra diz que Cristo vai
assumir o trono de Davi e o trono de Davi está aqui, Aqui. é ele que vai retornar. Ele que vai vir. Aí fala, né, que do arrebatamento, nos céus, sei lá, acho que assim, quando ele estiver retornando, a gente vai estar tão feliz com a vinda dele que a gente vai ir ao encontro dele, vai acontecer alguma coisa, não sei como, se nós vamos ter asa, sei lá. Aí tomara que tenha. Mas daí, se colocar asa em mim, tem que ser uma baita asa para levantar um corpinho desse. Né? Tem o Éder não, porque agora o Éder é magrinho. Né? Tem esse negócio, eu até tava ouvindo lá, né? E ouvindo, não sei como fala agora o podcast, depende, tava assistindo. E eles falaram sobre esse negócio de quando Cristo voltar, é o negócio do corpo ressurreto, né? Que foi, aí, nossa, minha cabeça, quando Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos lá, né? Que ele passa o tempo com os discípulos, ele já tá com o corpo ressurreto, né? E daí ele vai e tal, que ele passa entre as paredes. Só que a gente fala que tem hora que uns falam que a gente não vai se reconhecer ou a gente vai se reconhecer. E também o negócio é que Jesus tá lá e ele come com a galera. Sim, mano. Então, assim, a cabeça dá uns nós, né? Tipo, talvez tenha coisas que a gente realmente só vai saber lá, mas entende que ele fala que ele tá lá com a pessoa e eles podem tocar nele. Que ao mesmo tempo que atravessa a parede, o cara também come. Ele também come e ao mesmo tempo lá ele, né, o Tomé vai lá. Que tem nele, né? Eu não sei se ele deixa, tipo assim, meio que é um negócio que... Porque por ele atravessar, ele pode controlar, sabe? Mas é muito louco pensar nisso. E esse negócio também de, nossa, a gente vai se conhecer, a gente vai ter esse mesmo corpo e tal. É que, na verdade, é um negócio do glorificado, né? É o 100% puro, assim. Por isso que ele fica daquela forma. Mas daí fica sempre essas dúvidas, né? Nossa, a gente vai se conhecer, a gente vai... Que você falou, né? Da volta, daí falou que a gente vai subir, que é esse corpo. Do negócio de pensar e estar nos lugares. Tem muita coisa que... Aí começa... Esse negócio de se conhecer, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Dá um exemplo aqui. Quando Cristo retornar e tal, né? Por exemplo, eu creio na salvação do meu pai. Meu pai aceitou a Cristo, tal. Creio na salvação dele. Então, quando Cristo retornar, eu vou ver meu pai e vou reconhecer ele e tal, poder dar um abraço nele. Quando ele faleceu, ele estava doente. Com Cristo ele não vai estar doente mais, ele vai estar perfeito, tal. Pô, que legal. Que joia. Agora veja bem. Eu tô velhinho, morri. Tô lá dormindo. A Bárbara arranja um irmãozinho novo. Né? Tem que ser assim no mesmo naipe, né? Tem que ser bom, cara. Tem que estar no mesmo nível. Né? Senão eu vou grudar o pé dela toda noite. Toda noite puxa lá. Nossa, que frio, né? É aquela frio. Vamos imaginar, né? Porque quando um morre, a Bíblia fala que pode casar de novo. Esse é o melhor cara pra mim, velho. Tá dando exemplo. Aí, ó. É real. A Bárbara casou de novo. Aí, nesse meio tempo aí, Cristo volta. Aí como é que a Bárbara fica com o cara e comigo? Dona Flor e seus dois maridos. Como é que fica? Mano do céu, é real isso, é verdade. Foi um negócio, acho que foi na escola que a gente falou que talvez a gente tenha só as partes boas, né? Então, né? Porque assim, esse reconhecer, a gente vai estar junto, a gente vai viver para sempre. Isso daí é sentimento humano. Sim. Isso é coisa do homem, né? Eu creio que quando Cristo retornar,
não vai ter mais isso. O negócio do tempo coisa... pra ele que é diferente, né? Isso. A gente vai viver isso, eu acho, junto, né? Agora, isso é loucura do Alex, né? Loucura da cabeça do Alex. Uma tipo, coisa que eu fiquei pensando durante esse mês todo, né? Em relação a isso, é que a gente vai se reconhecer, mas a gente não vai ter esse convívio, eu vou formar família, porque o foco vai ser outro. Sim, exatamente. Porque daí, realmente, a coroação vai fazer, vai ter o papel dela, a gente vai estar preocupado com isso, e da questão de adorar ele o tempo inteiro, e do movimento do reino mesmo, né? Isso, boa, Gabi, isso. Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso, de, tá ali meu filho, tá ali meu pai, e tudo bem, mas a gente tá trabalhando por um bem comum, e a gente continua adorando, e o reino continua em movimento. Então, eu fiquei bastante pensativa nisso. Eu não tinha colocado essa questão de, já pensou esse caso de novo? Cara, isso pra mim foi muito bom, eu nunca tinha pensado isso. Mas eu fiquei pensando nessa situação, que realmente o nosso desejo sentimental, terreno, a gente quer estar junto. Eu quero chegar e quero fazer uma igreja lá no céu, onde todo mundo que eu conheça vai estar aqui comigo, mas não vai ser bem assim, né? Então, que a gente vai querer aqueles que a gente conhece e tal. E daí vai ficar formando panelinha? Exatamente. É isso que o diabo fez, é isso que o Lúcifer fez. Fez a panelinha dele e saiu fora. Panelinha dos anjos. Torre de Babel. Torre de Babel. Isso. Vamos ficar juntos, né? Vai ser, né, algo maior, né? Talvez assim. Eu acho que tem coisa que a nossa cabeça hoje ainda não consegue entender, consegue captar, porque vai ser muito bom, né? Mas às vezes esse sentimento nos atrapalha de desejar o retorno dele. É esse negócio de família, de amigos, de trabalho e tal, atrapalha o retorno dele. Que a gente acha que isso é o melhor, mas a gente não tem noção do que é realmente estar lá, né? Tipo uma coisa que eu tava vendo também é um bate-papo na internet, um podcast também, o cara falando que uma das coisas que mais atrapalha a gente desejar a volta de Cristo é a questão que está escrito na palavra, que a gente não sabe o dia nem a hora. Isso causa medo. E o medo, consequentemente, desespero. Então, a gente não quer ficar pensando sobre o assunto, a gente não quer fazer nada em relação a isso, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Então, a gente fica imaginando ele como um ladrão, que é o que vai referenciar, né? O versículo faz a referência. A gente fica só preso nessa parte, isso atrapalha a gente de pensar na coroação, de pensar que ele realmente vai voltar como vitorioso, que a gente vai ser co-herdeiro com ele, né? Então são muitas coisas boas. Na verdade, a volta de Cristo é para tirar tudo que é ruim, né? Sim. Inclusive, a história do milênio, né? São 1000 anos que o pastor fala assim, os ambientalistas vão adorar, porque daí, né, o lixo, não sei o quê. Sim. Então, assim, serão 1000 anos na presença dele, com as coisas que são boas. Né? Então, uma coisa que atrapalha muito é essa questão de você ficar imaginando, meu Deus, não sabe o dia nem a hora e agora e tal. Volta na questão do preparo também, que a gente já comentou aqui. Mas se eu sei o dia e a hora que ele vem, e eu sabendo que ele é amor, é perdão, é misericórdia, você apronta até o último segundo. Exatamente. Você vai, eu vou me converter na última semana, vai para dar um tempo. Na última semana é o rolê da crucificação. De olhar pro lado, cara, tô aqui, me acha. É isso. Aí acabou o negócio da noiva estar preparada. Ela vai se preparar no final. Ela sabe a hora. Então, é esse lance aí. Que daí o homem perde o controle. Esse negócio de não saber a hora, o homem detesta perder o controle. Isso é muito sério. Quem trabalha, né, com empresa que tem auditoria e tal, você quer saber o dia que o auditor, o fiscal vai vir, porque daí você organiza a coisa, né? Agora, se você não sabe, você recebe uma inspeção surpresa, você sempre tem que estar andando certinho. E o homem não gosta disso, né? O homem não gosta disso. Você precisa ver o dia que chega a vigilância. A vigilância, né? Meu Deus do céu. É um evento. É um evento.
né? Você fica desesperado e tal, porque são N coisas que você precisa manter arrumado e não faz e tudo mais. Daí você fica desesperado. A hora que chegou, chegou. E não tem choro nem vela. É isso. Exatamente. Mas eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que Jesus, assim, ele vai voltar assim no vácuo. Né? Pá! Eu não acredito nisso. Tem um salmo, não vou lembrar agora qual salmo é, que fala assim: se levanta, Senhor. E os reis na história, quando os reis estavam sentados no trono, era tempo de paz. Quando os reis se levantavam, era tempo de guerra. Uhum. Né? Então, quando a palavra fala se levanta, Senhor, e creio que isso tem que ser um clamor da igreja, Uhum. né? Quando a igreja começar a clamar pelo retorno dele, quando a igreja estiver desejando a presença dele, não está querendo, porque venhamos e convenhamos, hoje a igreja muitas vezes está cheio de pessoas interessadas em solucionar os problemas delas. Sim, A gente vem na igreja para solucionar os nossos problemas. é verdade. Mas quando a igreja se reunir para clamar pelo retorno dele, porque eu quero estar perto do noivo, Uhum. eu quero estar perto daquele que eu amo, mas não é um querer estar perto assim, só da boca para fora, tá? Uhum. Eu desejo. Uhum. Isso vai custar, né? É isso que a gente falou, talvez não vou conhecer mais ninguém e tal, né? Vai acabar as coisas aí, né? Que hoje eu tenho controle e tal, eu vou perder isso. Mas eu vou estar com o meu amado. Uhum. Então a igreja precisa, né? Clamar, né? Louvar, pedir Uhum. pelo Maranata, né? Vem, Senhor, se levanta, porque a hora que ele se levantar, vai ser, né? Como a gente já ministrou aqui, né? Vai ser o grande dia, né? Um dia grande e terrível, porque ele vai vir como juiz. Hoje, Jesus ainda está como o Cordeiro que derramou sangue, né? O ano aceitável do Senhor. Mas vai ter o dia da vingança. E a vingança pertence ao Senhor. A vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. E a vingança só vem para aquele que traiu, que trai, que é inimigo. A vingança não vem para aqueles que, né, estão do mesmo lado, né? O dia do Senhor tem a ver com a parada dos 1000 anos, quando a gente vai estar com ele e aqui vai ser solto o diabo, é isso, né? Tá certo? Aí vai ficar... Muitos ainda vão buscar e não vão encontrar ele, mas mesmo assim ainda há pessoas que desse tempo ainda vão poder ser salvas, de certa forma. Ainda vai existir. Mas vai ser o terrível lá, né? O dia terrível, porque eles vão buscar e não vão encontrar, né? Fala de tentar se matar e a morte fugir deles, como vai ser tenso os momentos, né? Sim. O dia do Senhor, né? Que às vezes a gente fica imaginando uma data, né? Talvez a gente ligue, né? Com o dia do retorno, né? Mas o dia do Senhor é uma fase. Sim, é um período, tempo, né? isso, Um tempo, né? Período dos acontecimentos, um período dos acontecimentos antes do retorno dele, no dia que ele vai estar retornando aí, né? E daquilo que vai acontecer, né? O dia do Senhor é esse período, né? A gente não pode colocar o dia do Senhor
como um dia, né? Isso é legal porque a galera ouve o dia e acha que é isso, mas esse tempo todo que tem, tipo, o antes, o durante e o depois, é tipo um período longo, mano, pra você Sim. realmente refletir e pensar, caramba, tô Não, moscando. e esses acontecimentos, né, do antes, durante e depois, né? Isso eu vou deixar pro pastor Sérgio, porque assim, ele que é o grande mestre de escatologia, né? Demais. O Sim. homem conhece muito, né? É conhecimento infuso. Conhecimento infuso, Ele é quase um corpo glorificado do corpinho dele. né? Ele gosta disso, se dedica, estuda para isso, né? Nos ensina muito, né? Com o conhecimento dele, né? E, então ele é o qualificado para falar detalhadamente, né? Essa parada aí dos 1000 anos, a grande tribulação e tal, né? Foi meio que uma pincelada, né? Como eu falei, tipo, como é um assunto meio que a galera... Primeiro, a galera tem medo de ver por esse lado místico. A gente falou das coisas legais, né? Tipo, a gente pode ver pelas coisas legais, do corpo ressurreto, de que encontra Cristo, a noiva. Mas a maioria, tipo, você viu que a gente demorou muito mais tempo falando disso, né? Dos misticismos. Sem querer, a gente tá aqui falando mais tempo, porque realmente é o que acaba chamando mais atenção, né? E como o Alex falou da questão da estátua que sai do mar, é isso, né? É, a estátua. Que quando foi falado disso, é para referenciar algo natural. Se você pegar a história de todos os homens que participaram da questão da Bíblia, né, de escrever a palavra, eram todos homens simples. Uhum. Talvez, e eu digo isso assim com uma grande certeza dentro de mim, a gente invente muita história. Talvez essa questão da estátua seja só para referenciar um lugar, por exemplo. Como você falou, é a visão que os navios tinham na hora que estavam chegando ali no porto. E era só isso que ele queria dizer. E a gente vai passando um monte de coisa, e a gente vai vendo um monte de coisa, e a gente vai viajando na história, e meu Deus, o que será que vai acontecer? E daí o monstro vai sair da água e vai engolir todo mundo, e aquela história toda. Né? Então, eu acho que é algo tão simples, que a gente acaba inventando muita história, e por isso que fica difícil de entender, por isso que, né, fica difícil de acreditar em muitas coisas. Né? As pessoas que têm dificuldade de acreditar na palavra e tudo isso é culpa do misticismo e não da simplicidade. Uhum. Né? E Jesus foi um cara muito simples. Você percebe os atos dele, as coisas que ele fazia eram coisas de rotina. Né? A gente fala da parte judaica dele, mano, ele ia para a igreja assim, ele lia os rolos, ele não sei o quê. Ele fazia toda a rotina que era necessária na época. Né? Então, é um cara simples. Né? Então a gente fica inventando história mesmo. Não, e é aquele negócio, né? É claro que existem os mistérios de Deus. Sim. Existe. Mas Deus não ia inspirar homens a escrever aquilo que ele desejava passar de uma forma que ninguém fosse entender. Isso. Uhum. Por que então, né? Que escreveu, né? Como a gente aprendeu na Escola Renovar, e foi uma das aulas que você deu pra gente, quando você começa a ver os evangelhos, cada um escreve para um público-alvo. Então, o Senhor também tem isso. Se ele teve essa preocupação de cada um dos evangelhos tratar com um tipo de povo, com um tipo de gente, a linguagem é diferente, as figuras que eles usam é diferente para que haja entendimento, consequentemente, para toda a humanidade, né? Já que ele deixou a palavra, ele também faria isso de forma que a gente entendesse, né? Sim. E o livro do Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação, né? É mostrar aquilo que está escondido. Então tem coisas escondidas. Né? O próprio nome diz que existem mistérios, existem coisas escondidas que vão ser reveladas. Só que assim, assim como vai ser revelado o mal, né, o anticristo, tal, né? Ele vai ser revelado, né? Também Apocalipse quer revelar o Cristo reinando. Como é que vai ser
o reino, na hora que ele assumir o controle, né? As profecias todas se cumprindo, tal, explica, né? Como é que vai ser, né? Ele vai vir num cavalo branco, tal. Até o pastor comentou esses dias, né? Que quando um rei ia visitar um lugar montado num burrinho, é porque estava indo em paz. Aham. Olha só. Cavalo era usado para A guerra. guerra. Então ele vai retornar montado num cavalo, porque vai ser tempo de guerra. Guerra só é feita contra inimigo. Então, quem está tudo certo com ele, quem está preparado, a noiva está preparada, não precisa ter medo. Aham. Porque você é amigo, você é filho, você foi adotado por ele. Agora, quem está Devendo. Quem tá contra prepare. sai de baixo. Que o se negócio prepare, porque o cardo vai entornar. Vai ser complicado mesmo. Por causa da justiça. Sim. Né? Um cara que fez tudo certinho e o outro fez tudo errado, a justiça tem que acontecer. Aham. Né? O trono dele, né, é de retidão e de justiça. As bases do trono dele é retidão e justiça. Então, ele é justo. Hoje, ele está agindo com misericórdia. Então, se tem coisa errada, tem que aproveitar hoje. Aproveita hoje, se prepara, porque não fica esperando que lá... Né, ai, mas Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Aham. Eu fui isso, ó. Dei tempo para você, mas você não aproveitou o tempo que eu dei. Sim. Uma das coisas que o foco, na verdade, da palavra que eu ministrei esse final de semana foi a questão das obras. Uhum. Que, na verdade, as obras vai ser o teste no momento do juízo. Né? Então, o Senhor vai fazer lá a questão do juízo mediante as nossas obras. E eu achei isso muito, muito interessante, porque é o que você está falando. Se a gente viver uma vida de acordo com a palavra e com o Senhor e tudo que Ele tem para nos oferecer, é algo que está dentro de nós e isso vai externar, porque obras é o externo do que está dentro de você. Então, se você anda com o Senhor, se você tem intimidade com Ele, consequentemente, o seu externo, as obras que você, as ações que você tem, são condizentes com o que tem dentro de você. Sim. Agora, se você também está do lado contra e não é isso que você quer, e não é as questões do Senhor e de palavra e tudo mais, então o seu externo também vai agir da mesma forma. As suas ações serão diferentes. E isso que vai ser parâmetro para o julgamento. E a questão dos sinais que eu trouxe também é que quando Jesus ele ressuscita, que ele chega para os discípulos, ele mostra a mão e mostra o lado. E daí, Tomé, põe a mão aqui. Obras é tudo que ele fez enquanto ele era homem aqui, terra, físico. Então, ele carregou isso, inclusive depois da ressurreição, para mostrar para todo mundo que, gente, o que você faz aqui, você carrega. Então, é para você tomar cuidado com as suas obras. Né? Então, é vida com Deus, cara. Sim. É a intimidade que vai trazer isso. Muito legal isso que você falou, Gabi. É exatamente isso. E eu me lembrei agora, você estava falando isso, e eu me lembrei de uma ministração do pastor Sérgio. Eu não lembro se foi na igreja ou foi para os líderes e tal. Faz tempo, isso é bastante tempo. Que assim, nós temos um Deus que conhece o nosso coração. Porque as obras é aquilo que a gente externaliza, a gente externaliza aquilo que a gente tem dentro. Mas, porém, existem coisas que estão dentro que os homens não veem. Mas Deus vê. Sim. O pastor Sérgio falou assim que no dia do julgamento, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, pelas obras, você falou. Mas como Deus conhece o nosso coração, Deus vai nos julgar por aquilo que a gente deixou de fazer.
deveria ter feito, Uhum. nós não fizemos. E isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, Sim. mas não faz. Ele falou algo nesse sentido o dia que ele falou dos livros. Que tem o livro do pensamento, o livro não sei o quê. Sim. Não sei se foi Escola Renovar isso, que eu falei, meu Deus, tem o livro dos meus pensamentos. Ferrou. Ih, meu irmão. Ó o telão lá de E cinema. ele falou algo nesse sentido mesmo, de algo que nós também não fizemos. Então, assim, não é somente o que a gente faz. Aham. O que a gente não faz vai pesar, né? Então, assim, quando a gente sabe que tem que fazer algo e vem aquela vozinha assim, né? Faz. E a gente não faz, a gente vai responder isso lá na frente, diante do tribunal de Cristo. E entra também no que você ministrou na primeira semana. Que na hora do vamos ver, vai ser chamado todas as autoridades e daí, viu, vamos prestar conta então do seu reinado, do seu Sim. governo, né? Então você usou figuras que nós conhecemos, o presidente, a rainha, todo, né, pra gente entender, mas então entra nisso que a gente falou agora, né? É uma profecia, não lembro onde está agora, Uhum. mas que fala que todos os reis da terra vão ter que subir a Jerusalém e se curvar a ele, prestar contas diante dele, né? Então, os bambambam um dia vão ter que... O bicho vai Prestar pegar pra todo contas pra mundo. ele. Vai ter... Aí ele vai ser, vou pegar. né? E até acho que no dia que ele retornar, a rainha da Inglaterra vai estar viva ainda. Imagina. Vai. Ela que tava lá Eu com pensei Adão, nessa né? piada, falei, eu não vou fazer, eu não vou fazer, obrigado. Eu não aguentei. Em Nossa. plena capacidade mental, porque Sim. aquela mulher, meu Deus, o Ela que tá em acontece? todas, tá desde- Será que é ginkgo biloba? Sei lá. Certeza que é ômega 3. Com Ômega 3, né? ômega 3 você usa. Falando propaganda. Pegou? É. Ó, vocês estão vendo aqui? Ó, Ó, não. tá vendo Galera, que tá segura, mexendo? ó. Ó, vou pra cá, vou pra cima. Nossa, mano, Deus é muito bom. Né? É A gente isso. tava sonhando, é muito legal. A gente foi sonhando desde o começo do podcast também as coisas, e foi indo, e as coisas vão acontecendo, galera. Vai aparecendo uns equipamentos aqui, Isso. aparece um negocinho ali, apareceram umas pessoas aí também, e Deus tem abençoado, galera. Então tem sido bem legal. E se você quer ser um... Senti no coração, se queimou. Queimou Agora assim, que a ó. gente falou, Ó, viu? Escorreu a lágrima aqui. Se nos você procure. quiser ajudar o nosso projeto de alguma forma aí, procure aí a Gabi. Pode me procurar. É isso. A galera aí da Qualquer um mídia, da aí, mídia, qualquer é. um aí que a gente vai ser muito grato aí pela sua vida. E você vai estar aparecendo aqui, assim. Em algum lugar, Em algum a gente lugar vai aí, botar seu rosto, seu nome. Nome, link, quiser a gente faz uma figurinha de você, a gente usa a Se máquina. tiver solteiro, a gente bota o zap, tá tudo certo, mano. A gente faz a É propaganda. Porque chegar essas horas aí, nem agora aqui, ó. Alô, Habibs. Que agora aqui tá o... É isso. Alecão, eu não sei se o Edan tem mais alguma coisa pra perguntar. Acho que era isso, galera. Foi Acho que bem... foi muito, bem muito legal. bom. É muito gostoso conversar com você e passear pela história. Porque, como você disse no começo e como você disse em todas as palavras, que você queria tirar o misticismo. Uhum. E isso traz simplicidade, que é o que a gente procura na mesa. Né? É o nosso bordão, né? Vem pra mesa e tudo mais. A gente gosta de conversa de mesa, né? De a gente chegar e trocar ideia e, de repente, se eu falar um negócio que não tem nada a ver, você chegar e expor a sua opinião e ensinar a gente. Então, isso foi muito importante para nós aqui, de poder receber você. Desde o primeiro podcast a gente fala seu nome aqui. A gente estava ansioso por isso. Né? Muito bom ver a forma como você se movimenta dentro da igreja e na sua vida pessoal e na escola. Né? A gente aprende muito, muito, muito. Então, foi muito bom ter você aqui, tá? Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Eu confesso, assim, que quando falaram de podcast, eu falei, meu Deus. Ele falou, ontem você falou pra mim que é o quê? Uns 10 minutos a gente... Aí eu falei,
Coloca... Não, eu falei 10 minutos. falou tipo uns 10, né? Brincando, porque eu achei que ia ser uns 20, 25 Imagina. minutos, né? Aí a hora que eu falei pra ele do Melk e do Bruno. O Bruno foi 1h40. Eu falei, o quê? O quê? Como que fica Mas é isso? que o Bruno fala demais. Eu pensei, o Bruno fala muito, tá, né? Brincadeira, Bruno. Mas assim, como eu já falei, né? Eu sou extremamente conservador. Aham. Aí quando fala em fazer algo novo, eu falei, podcast. Que é isso? Meu Deus do São céu. vídeos curtos. Não, assim, e eu gosto de ouvir, né, podcast. Aham. Mas eu tô acostumado a ouvir do Douglas, que assim, é 14 minutos. Esses caras vêm falar 1h30. Eu falei, meu Deus. Mas olha, foi muito bom. Queria. E não sente a hora passar. É, você não viu? sente, não sente. É muito legal. Sente mais ou menos, porque assim, E... eu fui na academia, não jantei, minha barriga tá Caramba. roncando, então eu senti, né? Porra, Deu uma amigos, sentida. ajuda E ainda, nós, eu né? falei pra Bárbara, não vou jantar porque o Éder falou que ia ter as coisas pra comer, né? Sabe por que Alô, aconteceu isso? coxinha real. Sabe por que aconteceu isso? O Vona não tá aqui hoje. Cadê o Vona? É Vona? o melhor. O Vona é fazedor de bolo, de Torta. torta, de... Faz café. Não. Fazedor de bolo, de torta, que eu saiba, é outra pessoa. Ele tá aqui na mesa e não sou eu. Quem? É o rei da Banoff. Garoto. Então caminho, aprendendo. Não, é assim, o Fernando, ele fala, né? E aí, como foi a célula, Fê? Foi boa, mas o Banoff... Nossa. Mano, o moleque deita, cara. Eu não sei explicar pra você. A própria Palmeirinha. Você chega e você fala assim... É coisa que a gente olha e fala assim... Tá, como que ele conseguiu fazer a bordinha certinho? Você corta o negócio e não esfarela. Não, quando eu vi a Fica primeira vez a foto, eu falei assim, não, comprou. Daí o Isso. Fernando falou, não, ele fez. Eu falei, não, Fernando, comprou. Pai, o Éder fez. Meu Deus. Até o dia que ele fez meu bolo de aniversário. Eu odeio coco, era prestígio. Eu comi inteiro o bolo. Você deixou. Eu falei, pronto, ganhou. É isso. Não, e eu fico pensando assim, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Como está solteiro? Não é possível. Não sabemos, garotas. Não. Meninas. Não vou fazer, não vou fazer. Meninas propaganda. cristãs, Alô, né? meninas cristãs. Mundo meio gospel. Mas olha, gente, eu sou muito grato a Deus e assim a vocês também, né? Porque igreja é movimento, né? E assim, quando a gente pensa assim que já viveu tudo, você está sentado fazendo um podcast. Então assim, Que legal. que o nome do Senhor seja, né, Amém. glorificado, né? Porque tudo vem dele, né? Sim. Né, tudo vem dele e eu estou extremamente incomodado com algo que eu ouvi lá na conferência. Aham. Extremamente incomodado, Conta pra gente. porque assim a gente busca conhecer, né, mais a palavra, ler, estudar, fazer aula, e tudo isso é importante. Uhum. Mas o pastor Luiz Hermínio? Hermínio, que eu sempre confundo, Aham. né? Aham. Luiz Hermínio, ele falou assim: a igreja está cheia de homens com conhecimento e estão acabando os homens espirituais da igreja. Uau. Uau. Então, olha, na hora que eu vi isso, ele falou assim: os homens espirituais, eles vão buscar conhecimento, que eles querem melhorar, mas não pode ser só conhecimento, né? Então, assim, né, é algo para a gente pensar, né? Sim. Sim. A gente pensar, porque né, conhecimento não é tudo, a gente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na nossa vida, né? Então, né, com tudo isso, né, que vocês estão fazendo, né, com os podcasts e tal, né, que as pessoas possam conhecer um pouco mais, Sim. mas que o fogo de Deus comece a queimar na vida das Amém. pessoas, Amém. né? Amém. Que desperte assim o fogo de Deus na vida das pessoas, né? Mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês, né? Que Amém. então assim mexendo com a igreja.
eu e o pastor Sérgio, o Cláudio, o Rafael, jamais iríamos conseguir fazer um podcast. Jamais iríamos pensar em fazer um podcast. Mas tá aí vocês, né? E igreja é isso, né? Geração aqui, geração ali. Amém. E a coisa se mexendo e a palavra sendo, né, divulgada e pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, né? Gerações sendo transformadas. Amém. Amém. E é isso. Eu acho que é isso. É isso, galera. Obrigado por esse momento. Valeu, Edão. Valeu, Alex. Valeu. Deus abençoe. É isso, galera. É isso, galera. Vem pra mesa. Vem pra mesa com a gente, hein? Não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais, abençoar a vida do irmãozinho. Segue aí a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo mais. YouTube, nossos links, os outros vídeos também estão lá, se você quiser. Beleza? É isso, valeu, falou. Valeu. Vem pra mesa.